Como realizar o Superchat no podcast Ministros do Altar no canal Unigrejas. Durante o podcast Ministros do Altar, transmitido toda terça-feira às 20 horas no canal Unigrejas no YouTube, você pode participar de forma ativa utilizando o Superchat. O Superchat é uma ferramenta do YouTube que permite ao inscrito enviar uma mensagem em destaque durante a transmissão ao vivo, contribuindo com um valor simbólico e ajudando este projeto. Veja como é simples participar. Acesse o YouTube e faça login na sua conta. Inscreva-se no canal Unigrejas caso ainda não seja inscrito. No horário da transmissão ao vivo do podcast Ministros do Altar, entre no vídeo. No campo do chat ao vivo, clique neste ícone. Escolha o valor que deseja contribuir, escreva sua mensagem e confirme o seu apoio. Pronto! Sua mensagem ficará em destaque no chat e poderá ser lida durante o programa. Participe, interaja e seja um apoiador do podcast Ministros do Altar, toda terça-feira às 20 horas no canal da Unigrejas. Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada pastor, com cada pastora, com cada ministro do altar, cada servo de Deus que tem cumprido o chamado, o ID. Ele disse para que nós fôssemos ao mundo todo, a todos os lugares, e pregássemos o evangelho a toda criatura. E você que está fazendo isso, senhor, senhora, pastor, pastora, você ministro do altar, que está cumprindo esse ID, eu tenho certeza que Deus, Ele quer te fortalecer e te guiar todos os dias. E é para isso que nós estamos aqui, através do podcast Ministros do Altar, para podermos compartilhar aquilo que Deus nos tem dado, podermos mostrar o trabalho que a Unigrejas tem feito através deste trabalho. Pastores e pastoras, nós estamos formando uma unidade, a unidade para que o reino de Deus ele cresça e muitas almas sejam ganhas. Então, esse podcast, o projeto desse podcast é exatamente levar e apresentar essa unidade para que homens e mulheres de Deus que acreditam nela. Aliás, a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai é um. Ele disse para que todos sejam um, como eu sou um no Senhor e o Senhor em mim. Então, quando o pastor, quando a pastora entende a importância da unidade e abraça a unidade, isso faz bem ao reino de Deus, ao ganho de almas. Nós sempre falamos, enfatizamos, para que todos saibam que ter unidade não significa que trabalhamos igual, não significa que pregamos igual, não significa que a nossa oração é igual, não. Eu oro de uma forma, o senhor pastor, a senhora pastora ora de outra forma, mas a nossa oração ela é direcionada ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se a nossa oração é direcionada a Ele, nós estamos no mesmo caminho. A nossa pregação é a palavra de Deus. Então, se a nossa pregação é a palavra de Deus, nós pregamos e dirigimos as pessoas ao mesmo caminho, o caminho da salvação eterna. Então, ainda que pregamos de forma diferente, uns mais eloquentes, outros mais calmos, não é? Uns talvez tenham conhecimentos técnicos da Bíblia mais apurados e outros nem tanto, mas se nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos caminhando na mesma direção. Então, por isso é importante que nós venhamos entender isso, trabalharmos juntos para que almas sejam ganhas para o nosso Senhor.
tá bom? E falando sobre isso, falando sobre a unidade, falando sobre a importância de estarmos juntos, veja nessa matéria do nosso último congresso Renovação, nós já mostramos no podcast da semana passada, mas vamos mostrar novamente, porque você vê através dessa matéria quantos homens e mulheres de Deus estiveram conosco nesse último congresso que tivemos, quantos estão abraçando a unidade. Nós mostramos a matéria daqui, não é, de São Paulo, mas tivemos homens e mulheres de Deus reunidos em todo o Brasil. Foram milhares de homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, diáconos, presbíteros, diaconisas, enfim, missionárias. Foram milhares de homens e mulheres de Deus que estiveram conosco neste último congresso, pessoas que entenderam e estão abraçando a unidade da fé. Acompanhe essa matéria e nós já voltamos. No último dia 11 de abril, a Unigrejas realizou o Congresso Renovação Reino de Deus, que contou com a presença especial do Bispo Macedo. O Unigrejas foi criado, sabe para quê? Porque um dia eu estive sozinho na igreja, não tinha apoio de ninguém, não tinha ninguém para chegar e falar para mim, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu me vi sozinho. O reino de Deus é formado pelos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino é de Deus. O reino não é do pastor, do bispo. O reino não é a igreja A, B, C, D, nada disso. Mas igreja do Senhor Jesus é formada de gente que nasceu da água e do Espírito Santo. E assim, os servos de Deus saíram renovados e avivados em seu ministério. A gente já tem acompanhado, né, sempre, mas hoje aqui com o Bispo Macedo foi a primeira vez e foi muito importante para todos nós, principalmente no trecho que ele falou da igreja, né, que ela está fundamentada que é Cristo, né, que é a pedra fundamental, e a importância dessa unidade que ele vem falando sobre as outras igrejas, que não é placa de igreja, mas que a gente esteja todos unidos para que lute por uma só causa, né? Então isso é muito importante. Olha, foi maravilhoso, né? E cada vez que a gente vem, nós saímos mais edificados, aprendemos mais, né? E o que me chamou a atenção hoje foi essa perseverança, né? De entendermos o chamado, entendermos qual é o propósito do reino, né? E, como eu sempre digo, nos unir entendendo que a prioridade é o reino de Deus, né? Que é nos entregar verdadeiramente no altar, quebrar as resistências e permitir também, né, que o Espírito Santo venha nos usar, venha trabalhar em nossa vida, porque nós precisamos desse trabalhar do Espírito Santo, desse mover do Espírito Santo em nós e ter essa força para perseverar, ter essa força para prosseguir, né? Como ele mesmo ensinou para nós aqui hoje, foi um ensinamento assim tremendo, né? Glória a Deus. E como ele diz, nós estamos saindo daqui hoje para arrebentar. Quando falamos do trabalho que nós fazemos, todos nós, pastores, pastoras, oficiais das igrejas, nós falamos que o nosso trabalho é para o reino de Deus. Só que muitas das vezes, como nós vimos hoje na mensagem do bispo, tem aqueles que se perdem. Tem aqueles que falam do reino de Deus, mas trabalham o seu próprio reino, sua própria vontade. Reino de Deus é permitir que a vontade de Deus seja feita, que seja feito do jeito dele, como ele quer. E quando nós, que somos responsáveis pelo trabalho, pela obra, entendemos isso e nos permitimos ser usados por Deus para que a vontade dele seja feita em nós, então nosso trabalho vai crescer, nosso ministério vai crescer. O que nós fizermos vai ser para a glória de Deus e muito mais almas serão acrescentadas nesse reino que nós trabalhamos para que cresça todos os dias. Então, pastor, pastora, lembre-se disso. Olhe para o reino de Deus
E esse é o propósito da Unigrejas, promover essa unidade, não é uniformidade, não é todo mundo ser igual, mas é todos trabalharem de fato e de verdade para o reino de Deus. Não perca o nosso próximo encontro. No dia 16 de maio, Congresso Renovação, o que Jesus faria. Prepare-se! Bem, então nós estamos chamando todos para praticarem a unidade. Nosso próximo Congresso Renovação será no terceiro sábado do mês de maio e já convido a todos os pastores e pastoras para estarem conosco. Agora, eu gostaria de meditar aqui na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, que diz o seguinte, vamos ler. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, olha só, está falando com os irmãos, não está falando com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas com os irmãos, e diz, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E uma coisa que se espera do homem e da mulher de Deus, que traz sobre si a responsabilidade da pregação do Evangelho, é que sejam firmes e constantes. Sejam firmes no seu propósito, no seu chamado, na sua vocação, naquilo que o Espírito Santo os chamou para fazer. Por quê? Porque nós encontramos, quando exercemos o ministério pastoral, muitas dificuldades, perseguições, barreiras, obstáculos, decepções. Quantos pastores e pastoras já não enfrentaram decepções? Às vezes você confiou em alguém, às vezes você trouxe alguém para perto de si. Você disse assim, poxa, agora Deus enviou alguém para poder junto comigo, para que nós juntos pudéssemos fazer um trabalho, não é, de ganho de almas, e de repente aquela pessoa lhe decepcionou, causou até problemas no próprio ministério, na própria igreja. Sim, nós passamos por isso. A igreja A, a igreja B, a igreja C, todas as igrejas passam por experiências de decepções, problemas, lutas, perseguições, falsas acusações, calúnias, não é? Os fake news que aparecem por aí. Então, se nós não formos firmes, como diz a palavra de Deus, no nosso propósito, então acabamos por deixar os problemas nos vencer. E quantos não desistem do ministério, do trabalho? Quantos não abandonam o chamado? Não é? Quantos? Eu sei que tem, às vezes, pessoas, e eu falo isso para que todos entendam a importância do trabalho que nós fazemos. Tem pessoas que talvez, inclusive foi algo que o bispo falou no último congresso, às vezes a pessoa, ela até assumiu uma responsabilidade pastoral sem ter tido um encontro com Deus, sem ter tido um verdadeiro encontro, uma experiência com Deus. É aquela pessoa solista, é aquela pessoa que quer ajudar, mas nunca teve um encontro. Então, essa pessoa, ela perde as forças, ela acaba desanimando de verdade. Mas tem aqueles que enfrentam problemas, lutas, e às vezes estão sozinhos. E para você que enfrenta lutas e muitas das vezes se encontra sozinho, a Bíblia diz aqui, sede firmes, firmes e constantes. Olha só, sede firmes e constantes, não desista, não olhe para trás. E aí diz, continuando, fala, abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser abundante na obra do Senhor é ser uma pessoa que está sempre ativo em ouvir e obedecer, em colocar em prática a palavra de Deus, em servir a Deus não como eu quero, mas como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ser abundante na obra de Deus é estar pronto, é dizer, eis-me aqui para Ele, mesmo quando
a tarefa, mesmo quando a missão que nos é dada parece difícil. Existem aqueles que às vezes dizem assim, não, isso eu não vou fazer mais não, porque é muito difícil. Mas se é uma missão que vem de Deus, então, quando nós falamos para Deus, eis-me aqui, nós estamos sendo abundantes na obra do Senhor. Estamos cooperando, estamos trabalhando para que essa obra seja feita. Então, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, pastor, pastora, você que é um homem, uma mulher de Deus, o nosso trabalho, como diz aí no final do versículo, não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus não é vão. Eu fiz um trabalho, eu fiz uma missão, eu trabalhei e de repente eu não vi o resultado que eu queria. Não foi em vão. Não é vão, o trabalho não é vão. E mesmo quando você enfrenta lutas, essas lutas vão se tornar em um motivo para que outras pessoas conheçam o nosso Deus. Tudo que você fizer e tudo que você passar pela obra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: isso vai dar frutos, porque nós não estamos servindo a homens. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, pastor, pastora, oficial de uma igreja, um obreiro, um missionário, um evangelista, você que tem uma responsabilidade na sua igreja, no seu ministério, saiba que todo trabalho que você faz com firmeza, com constância, sendo abundante na obra do Senhor e crendo que você está fazendo para Ele e não para mais ninguém, pode ter certeza, não será vão. E seja qual for o resultado desse trabalho, ele trará resultados, ele trará frutos que vão glorificar o nome de Jesus. Não tenho dúvidas disso, a palavra de Deus não falha, é fiel, e por isso é que nós estamos aqui compartilhando essa mensagem com homens e mulheres de Deus. Então, pastor, pastora, lembre-se disso. Está com lutas, está com dificuldades, não desista. Poxa, eu precisava de alguém para conversar, de alguém para orar junto comigo. A Unigrejas está aqui. Nós temos pastores em todo o Brasil, pastores que estão comprometidos com esse trabalho da Unigrejas. O senhor está passando uma luta, está passando por um problema, nós estamos aqui. Não é porque somos melhores, não. É porque nós temos esse apoio também. Quando temos uma luta, uma dificuldade, nós temos aqueles que nós podemos falar, dar as mãos, orar conosco, orar por nós, orarmos uns pelos outros. E nós estamos estendendo isso ao senhor, à senhora, pastor, pastora. Está passando por uma luta? Quer falar comigo? Quer falar com um dos pastores que estão envolvidos no trabalho da Unigrejas? Fique à vontade. Pode nos contatar, pode entrar em contato conosco, porque nós estaremos disponíveis para atendê-lo, para conversar. Tem a mim, tem os demais pastores, tem as nossas esposas que estão junto conosco nesta obra. Então, a pastora às vezes quer falar algo que é um assunto de mulher para mulher. Nós temos as nossas esposas que também estão com as mãos estendidas para poder orar junto com a senhora. Nós orarmos juntos com vocês, com os pastores, com as pastoras, orarmos uns pelos outros, apoiarmos uns aos outros, mas não desista, seja firme e constante, porque a obra que você faz no Senhor não é em vão. Lembre-se disso. Lembre-se disso e vá firme, siga firme na missão que o Senhor Jesus lhe deu. Tá bom? Conte conosco, conte com as nossas orações, vamos estar juntos, vamos trabalhar para que o Evangelho cresça cada dia mais. E falando disso, sobre esse propósito,
de estarmos juntos, de sermos fortalecidos, de estarmos bem com Deus, queria que você acompanhasse um trecho de uma mensagem do Bispo Macedo, um propósito que nós estamos vivendo por esses dias e estendemos para todas as demais denominações que quiserem ir conosco nesta fé, nesta caminhada de fé. Então, acompanhe essa mensagem e logo após eu volto falando um pouco mais sobre isso também. Vamos acompanhar. Nós estamos convidando, convocando aqueles que querem receber o Espírito Santo para que venham se preparar todo dia. Eu estou aqui com o vidrinho de óleo ungido. Então, todo dia eu faço isso, ó. Eu unjo a minha cabeça com óleo para marcar presença diante de Deus, dizendo, olha, eu estou me encaminhando para Jerusalém para aguardar a descida do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, mas eu quero o quê? Eu quero ser renovado, avivado. Eu não quero viver da fé passada. Eu quero viver de uma fé presente, atuante, viva, capaz de dar o testemunho de Jesus com toda a força e vir ajudar e salvar aqueles que estão perdidos. Se você quiser entrar nessa campanha de fé, todo dia você vai se ungir. E eu gostaria que todos participassem, porque essa campanha nós não vamos fazer apenas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Nós vamos fazer em toda a igreja, todas as igrejas. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Jesus disse isso. Quem crê e for batizado será salvo. Então, qualquer que seja a sua igreja, não importa, você crê no Senhor Jesus, você foi batizado, então você vai participar, mesmo pertencendo a outra denominação, tá bom? Essa campanha é para todos que creem. Bem, então, você que deseja, você pode separar um azeite, como esse aqui, um frasco de azeite, um pequeno frasco de azeite, ou um frasco maior, não importa. Você pode separar o azeite e apresentar a Deus. Todos os dias nós estamos nos ungindo, porque quando nós nos ungimos é como se nós estivéssemos marcando presença nesse propósito de derramamento do Espírito Santo, nos ungindo e falando para Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo, e por isso nós falamos e gostaríamos de convidar todos os oficiais para estenderem esse propósito aos membros da sua igreja. E eu digo, não é para você pedir para os membros virem até a Igreja Universal, não é isso. É você fazer aí na sua igreja. Faça na sua igreja. Se você crê nesse propósito, faça na sua igreja. Peça para eles se ungirem todos os dias, para que no dia 24 de maio nós vamos reviver o dia de Pentecostes. Então, no dia 24 de maio será um dia em que nós estaremos no mundo inteiro, pelo menos a Universal, a qual eu pertenço, nós estaremos no mundo inteiro clamando para que haja um grande derramamento do Espírito Santo. Mas se a Universal fizer, se a Assembleia de Deus fizer, se as demais igrejas fizerem, todas as demais igrejas, todos que creem no Espírito Santo fizerem, imagina o grande derramamento do Espírito Santo que vai acontecer nesse dia 24 de maio de 2026. Então convidamos, se você quiser, apresente o azeite a Deus com a sua congregação, fale para eles se ungirem, fale para eles demonstrarem a Deus essa sede. Quem não tem vai receber, quem já tem será renovado. É o que eu tenho pedido para mim também. Renovação, fortalecimento, Deus sempre tem mais para nos dar. Tá bom? Então fica aí o convite para todos. E falando em convite, eu queria também estender um convite especial, porque na próxima segunda-feira agora, nós teremos um congresso de pastores, Congresso Renovação Reino de Deus, que foi realizado, não é? Aqui em São Paulo e em todo o Brasil,
mas nós estaremos estendendo esse congresso a São José do Rio Preto. Eu vou pessoalmente para São José do Rio Preto e lá, junto com o pastor responsável pelo trabalho da Unigrejas, nós estaremos realizando esse congresso. Na segunda-feira, às 19h30, nós vamos colocar uma chamada, mas já fica aí o convite a todos os pastores e pastoras e oficiais das igrejas evangélicas ali de São José do Rio Preto e todas as cidades vizinhas também. O convite se estende a todos. Acompanhe essa chamada, nós já voltamos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que 42% dos pastores entrevistados pensam em desistir do ministério. E aqui no Brasil, outro estudo mostra que 50% deles nunca leram a Bíblia toda por falta de tempo e pelo imediatismo da sociedade moderna que querem resolver os problemas instantaneamente. A verdade é que ao longo do tempo, o reino de Deus foi deixando de ser a prioridade para os servos do Senhor. A palavra de Deus diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. O visível começa a disputar espaço e atenção, e sem perceber, a fé começa a se apagar. Avalie a sua vida, o que tem ocupado o melhor do seu tempo, das suas forças e do seu pensamento. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pensando nisso, a Unigrejas realizará o Congresso Renovação, o Reino de Deus, para todos os servos do Altíssimo que desejam priorizá-lo acima de tudo. Segunda-feira, 27 de abril, às 19h30, na Universal de São José do Rio Preto, Rua General Glicério 4440. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, então você é convidado para estar conosco. Coloquei aqui o meu amigo para ler o endereço que fica na Rua General Glicério 4440. Você é o nosso convidado a estar conosco. Será na Catedral da Universal e será às 19h30 nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Então, convido a todos para estarem conosco. Tá bom? Você que deseja, você também pode convidar um pastor, uma pastora que é amigo, amiga, para estar junto. Porque assim, a unidade é isso. Nós vamos multiplicando. Aliás, vivemos o ano da multiplicação. Tivemos, no ano passado, na Unigrejas, o ano da conexão. Esse ano é o ano da multiplicação. E falamos isso, mostramos isso no nosso evento que nós tivemos em dezembro. Foi o primeiro evento de clamor pela nação que nós tivemos, esse evento da Unigrejas. E nós vamos continuar esse evento todos os anos. Então, nós tivemos o primeiro em dezembro de 2025 e no dia 12/12 de 2026, nós teremos o próximo clamor pela nação. Essa nação, óbvio, nós vamos orar pelo nosso país, vamos, mas essa nação que nós estamos falando é a nação daqueles que servem a Deus, que andam com Ele, que buscam a Ele, são os filhos de Deus. Vamos clamar pela igreja, vamos orar pela igreja, vamos pedir pela igreja. E esse dia é em alusão ao dia da Bíblia, porque dia 12 é o sábado que antecede o segundo domingo de dezembro, quando é celebrado o dia da Bíblia. Então, em alusão ao dia da Bíblia, como você vê aí, nós estaremos fazendo esse clamor. Será aqui em São Paulo, em Tambaú, na cidade de Tambaú. E você, pastor, pastora, oficial, já deve se preparar, porque se nós tivemos no ano passado mais de 7.000 homens e mulheres de Deus, então nesse ano da multiplicação, eu não tenho dúvidas que teremos muito mais pessoas e que vai ser algo glorioso, extraordinário. A grandeza de Deus será revelada na vida de todos que ali estiverem. Eu quero colocar para você uma chamada que fala sobre
Tambaú. Fala sobre esse dia, esse clamor que nós faremos. Acompanhe e nós já voltamos. Davi, um pastor de ovelhas, que dava sua vida por elas. Porém, como qualquer servo de Deus, ele passava por angústias, e nestes momentos, ele recorria ao único recurso, o clamor a Deus. Ele mesmo escreve: estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus ouviu o clamor de um pastor. Imagine o clamor de milhares de servos de Deus em todo o Brasil, clamando pela nação dos escolhidos. É isso que acontecerá no dia 12 de dezembro de 2026. O clamor pela nação. No sábado que antecede o Dia da Bíblia. Em São Paulo, será na Praça da Bíblia, na cidade de Tambaú. E em todo o Brasil. Procure o pastor da Unigrejas do seu estado e organize-se para estar conosco neste movimento de união, qualidade e evangelismo. Dia 12/12 de 2026, todos os ministros do altar estão convidados. Nós estamos chegando aos instantes finais do nosso podcast de hoje. Quero agradecer os comentários, quero agradecer os que usaram o Superchat para poder colaborar com a obra que está sendo feita. As pessoas que usam o Superchat são pessoas que estão dando suporte. É uma ferramenta para aqueles que querem dar suporte ao trabalho da Unigrejas. É mais uma forma de dar suporte. Então, se você que ainda não usou, quiser usar, quiser fazer, não é, através do Superchat, fazer uma doação e dar suporte a esse trabalho, eu agradeço desde já. Agradeço a todos que comentaram, de todos os lugares de onde estão assistindo, e que todas as terças possamos estar juntos para podermos falar dessa unidade que é tão importante. Tá bom? Falando de unidade, eu vou deixar agora encerrar com essa chamada para a nossa primeira convenção nacional da Unigrejas, que vai acontecer em junho, no dia 4 e 5 de junho, e o senhor pastor está convidado a vir de qualquer parte do Brasil para estar conosco. Para mais informações, você pode acessar o número que nós temos, que aparece. Você pode entrar em contato com o pastor da Unigrejas aí da sua área ou do seu estado, e aí você terá todas as informações, tá bom? Que Deus abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Inédito. Vem aí a primeira Convenção Nacional da Unigrejas, nos dias 4 e 5 de junho de 2026, para líderes e pastores evangélicos. Para mais informações, entre em contato com o WhatsApp 95845-0103. Prepare-se! Em unidade nós estamos, como igreja do Senhor, sacrifício vivo, para sempre em teu altar. Quero ser usado, meu Deus, por tuas mãos, para levar a esse mundo a tua salvação. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em
altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim.